Olá, você que acompanha o RDTV, o programa de TV Web do site RD News. Todos os dias nós colocamos uma entrevista inédita nos mais diversos assuntos e sempre abordamos pautas na área do direito. Hoje a nossa convidada está em Primavera do Leste, distante de Cuiabá, e é a juíza da comarca de Primavera do Leste, da Vara de Família, Infância e Juventude e Sucessões, doutora Lidiane Anastácio Pampado. Obrigada, doutora, por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo, por ter disponibilizado o seu tempo. E para quem está nos acompanhando aí pela internet, pelas redes sociais, a doutora Lidiane tem feito lá na comarca uma oficina de parentalidade e divórcio para trabalhar aí com essas famílias, como lidar com essa situação, separando aí os problemas do casal com os filhos. Como é que é essa oficina, doutora? Conta um pouco para a gente. Sim, já há alguns anos ela tem sido feita aqui em Primavera do Leste. Na pandemia ficou por um tempo suspensa, mas então no ano passado, desde o ano passado nós já retomamos. E já tem anos, já acho que quase 10 anos que nós fazemos a oficina. Eu encaminho os meus processos de divórcio, separação, onde os pais estão em conflito ali entre eles, né? E uma criança normalmente fica no meio desse conflito. E na maioria das vezes também dos processos de divórcio e separação, a gente verifica que também tem alienação parental. Então, esses pais, eles são encaminhados para a oficina de pais e filhos, que ela é feita por voluntários, né? São voluntários da justiça, mediadores, um grupo da equipe multidisciplinar, né? Nossas psicólogas, assistentes sociais, aqueles que se voluntariam, fazem esse trabalho voluntário mesmo, com muito amor e dedicação, para que a oficina aconteça. Acho que assim é importante a gente relembrar para quem está nos assistindo o que é considerado alienação parental, quais são as principais situações que ocorrem, né, nesse momento em especial do divórcio, pós-divórcio, porque às vezes já está tudo sacramentado, digamos, né, oficialmente, mas continuam havendo os conflitos. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho sobre isso. Sim. Basicamente, quando um genitor denigre a imagem do outro, né? E aí, essa forma de prática de alienação parental, ela pode ser em palavras, ela pode ser em gestos, ela pode ser em atitudes, ela pode ser também velada, né? Então, existem diversas formas da prática da alienação parental, e isso que eu acho mais interessante da oficina. Porque a oficina, ela traz essa possibilidade dos pais enxergarem que eles estão praticando alienação parental. Porque às vezes eles também não enxergam, eles não conseguem ver, né? Então, com a oficina, ali a gente tem inclusive um depoimento de uma adulta já, né? Que quando criança passou pela alienação parental, e ela faz o depoimento dela, narrando todo o histórico ali e os malefícios que isso trouxe para ela na vida adulta, né? Então, assim, eu acho que assim é tão profunda a oficina que ontem, inclusive, eu fiz uma audiência aqui e uma das partes ela me falou que eles se visualizaram ali, né? No momento em que estava acontecendo a oficina, os pais conseguiram se enxergar ali. Né? Então, assim, o que a oficina traz? Eu acho que esse é o ponto crucial, assim, ela traz essa reflexão, né? Ela dá uma chacoalhada nos pais, assim, para que eles possam enxergar que eles estão fazendo uma crueldade. Às vezes eles não enxergam, eles acham ali que por conta da mágoa, da raiva, que a gente sabe que o processo de divórcio, ele é um processo doloroso, né? A dissolução de um casamento é desgastante, e em razão de toda essa dor que eles vivenciam, eles não conseguem enxergar que eles estão atingindo a criança. Quando eles se atingem, eles estão atingindo a criança, né? E aí a oficina traz essa reflexão, porque a criança, ela tá ali no meio, né? E ela ama o pai, ela ama a mãe, e ela não consegue entender, né, por que um odeia o outro, entende?
na concepção dela de criança, ela não consegue entender essas brigas, então ela ali fica como culpada, na grande maioria das vezes, por conta da separação. Então, a oficina, ela traz essa visão, né, para que os pais possam enxergar, poxa, eu não sabia que eu estava fazendo errado, e a partir daquele momento, fazer diferente, né, refletir no comportamento errado e fazer diferente. Quais são as sanções para quem pratica a alienação parental? Porque é uma atitude ilegal, é crime, doutora, alienação parental? Então, existem diversas sanções, inclusive multa, inversão da guarda, né? O pai guardião, o pai ou a mãe, o alienador pode perder a guarda, a suspensão do direito de visitas ali, né? De um para o outro. Mas assim, sempre que chega um processo para mim, né, onde informa a alienação parental, eu falo que ali o divórcio, né, a separação, ele é um caminho trilhado, né? Então, às vezes demora um pouco, a família tem o seu tempo, né? Mas ali a gente vai trilhando para ajudar os pais a se curarem, porque eles estão doentes ali, a gente tem que reconhecer isso. Né, eles estão sofrendo. Mas, assim, claro, em relação ao alienador, há essas medidas extremas, sim, podem ser tomadas, ainda que provisoriamente, né? Por exemplo, a suspensão da visita ao alienador por um tempo, até que. Mas, assim, ao mesmo tempo que é dada uma medida extrema, é também dado um outro lado aqui na vara, que é o lado de ajudar esse pai, essa mãe que está alienando a criança, entende? Então, por exemplo, se eu suspendo o direito de visitas de um pai, ao mesmo tempo eu estendo a mão para que ele faça um tratamento psicoterápico, por exemplo, para que ele tenha a ajuda aí de um psicólogo, de um psiquiatra, para que ele possa se restabelecer na paternidade, na maternidade, entendeu? Então, existem essas medidas, mas sempre visando também paralelo ali, ao mesmo tempo que você toma uma medida extrema, você também tem que olhar que aqueles pais, eles estão precisando de ajuda, né? Então, aí a gente também estende a mão. E a oficina de pais e filhos é uma extensão de ajuda, né? É uma dos projetos que a gente coloca, na realidade são vários, né? Mas esse é um dos que a gente tem aqui para ajudar os pais. Mas sim, existem essas medidas extremas, são tomadas também, nos casos em que são necessários, são tomadas. Para quem está nos assistindo, de repente está passando por uma situação semelhante, né? Não tem a oportunidade de participar de uma oficina como essa, que orientações a senhora pode até trazer, que são abordadas inclusive na oficina e que já têm ajudado os casais aí, para conseguir trabalhar esses conflitos, chegar a um acordo, porque o que a gente às vezes conhece e percebe muito é que às vezes não tem nem conversa. As críticas um contra o outro são tão grandes que quando tentam conversar vira briga, né? E aí dispara um gatilho que acaba aí atrapalhando e então tanto essa conversa, essas negociações relacionadas à própria guarda, à pensão, enfim, e acaba esbarrando nos filhos, né? Que sugestões são propostas, doutora? O mais legal é que a gente propicia agora a oficina também através do canal do YouTube. Né? Então, as pessoas que não residem em Primavera, mas também podiam participar. Né? A gente colocou isso nos processos para aqueles que moravam fora, porque eu tinha pais em outros estados, né? E aí a gente encaminhou o link para que eles acessassem. Né? Então, essa disponibilização ela é feita em todas as oficinas, a gente pede autorização para o Tribunal de Justiça, tem sido concedido e ela é viabilizada. Então, aqueles que não moram aqui, eles também podem assistir. Mas sempre que é judicializado um processo com alienação parental, essa é uma das medidas, né, que a gente toma. Mas a gente toma outras também, como, por exemplo, eu faço audiência em todos os processos onde tem alienação parental. É assim, é o primeiro ato, é marcar audiência, para eu, como juíza, poder explicar para os pais o que está acontecendo e os malefícios que eles estão causando aos filhos. Então, essa audiência do juiz de família com as partes, ela é essencial também, né? Ela é muito importante porque ali a nossa voz, né, a voz do juiz para as partes, ela tem um peso muito grande também. Então, a gente orienta, a gente encaminha, a gente ajuda e a gente sanciona às vezes quando precisa também. Uhum.
Dentro de todos esses anos de experiência com essa oficina, o que a senhora percebe, assim, a senhora já citou alguns resultados, né? Mas assim, o que é o mais forte dentre os resultados, dentro daquilo que as pessoas trazem como solução, né? Que conseguiram vencer, digamos. Ontem mesmo eu fiz uma audiência e aí eu perguntei se eles tinham participado da oficina, daí eles disseram que sim, aí eu perguntei o que eles acharam, eles disseram maravilhoso, foi assim a expressão que eles usaram, que tocou demais o coração deles, que eles se viram ali, que eles se enxergaram ali. Então eu acho que assim, o objetivo da oficina é dar essa reflexão para os pais. O objetivo maior acho que é esse, né? Fazê-los refletir que aquele comportamento não está legal. Agora, a mudança no comportamento, ela exige, né, algo ali realmente como você colocou, né, para que as conversas sejam civilizadas, para que não haja ofensas, né, para que um não denigre a imagem do outro. Esse é um processo que eles passam e aí eles precisam de ajuda também, né? Mas a reflexão acho que é o primeiro passo, porque se você acredita que você está sempre certo, você não está disposto a mudar, né? Quando você vê e enxerga que você realmente está errado, que o seu comportamento está errado, eu acho que é o primeiro passo para uma mudança. Então, A muito senhora bom. mencionou, algumas vezes os prejuízos para os filhos, né? Especialmente quando são menores. Um deles, a senhora falou da culpa. Que outros prejuízos podem trazer, né? Eles podem sofrer na vida deles, pessoal, escolar, enfim, conforme até as idades, né? Que tipos de prejuízos eles levam quando sofrem esse tipo de situação de alienação parental? A criança que ela tem relatos, né, nos livros, né, aí já descritivos mesmo, que elas têm fisiológicos, inclusive, muitos urinam à noite na cama, né? Começam a passar por processo de ansiedade, roem unhas, arrancam cabelo, né? Assim, comportamentos no corpo, né? Eles mostram isso no corpo. E isso pode sim desencadear, em muitos a gente vê, processo de depressão, né? Na fase da adolescência e para a fase adulta, inclusive, né? Então, a gente sabe que está tudo na infância, né? Se a gente pega aí os problemas na vida adulta, muitas vezes eles estão relacionados com aquilo que o adulto viveu na infância. Isso pode sim refletir lá na frente para outro processo depressivo, de ansiedade na vida adulta. Né? Mas na infância é observado isso, eles mostram sintomas no corpo deles, né? E a culpa, né? A culpa porque eles acham que eles que são os culpados pelos pais estarem, né, naquele círculo de fogo e eles ficam se sentindo no meio, eles não conseguem ir para frente, né? Isso tem que ter uma dificuldade ali. E aí então é essa conscientização, né? E tem sido válido nesse sentido. Na oficina, vocês também sugerem ou levam os casais, claro, né, os divorciados, a buscarem, por exemplo, terapia, porque às vezes eles se encontram ali, se veem naquela situação, mas há gatilhos também internos tão fortes que às vezes eles não conseguem lidar. Existe esse movimento, digamos? Sim, a oficina em específico não, mas nos meus processos, em todos eles, eu encaminho, porque eu acho que é um outro aí entra são as ferramentas, né, que eu falo. A oficina é a conscientização, aí a terapia, o processo da terapia é outra ferramenta que a gente utiliza, né, e aí a terapia, eu acho que a oficina, ela é interessante e legal, porque para que o processo psicoterápico dê certo, ele só dá certo se a pessoa entende que ela precisa de ajuda, né? Se a pessoa ela acha que não precisa de ajuda, psicoterapia não vai funcionar. Então, ali a oficina, ela traz a visão de que aquele comportamento que aquela pessoa está fazendo vai causar no filho dela uma doença. Então, ela entende que ela precisa mudar o comportamento. E aí que vem, então, a ajuda, né, através da psicoterapia, processo psicoterápico que a gente encaminha. Uhum. Bom, doutora, alguma questão que a gente não abordou que a senhora gostaria de trazer para a gente encerrar?
Eu fico muito feliz, assim, muito grata mesmo por essa nova visão da justiça hoje, que é uma visão que a gente vai no problema mesmo, né? Acho que antigamente era só a visão formal, né, de que o juiz sentenciava e acabava o processo. A gente sabe que não acaba, né? Principalmente quando a gente cuida de criança, fala de criança, a gente sabe que em específico, os processos eles não acabam, depois eles continuam, né? Então, pode resolver numa sentença esse ano, mas se o ano que vem os pais voltarem a brigar, é outro processo, né? Então, essa finalidade, essa visão de pacificação social que essa nova justiça tem, né, hoje com os projetos, eu fico tão feliz, eu fico tão realizada quando eu participo deles, e gratificante, assim, fazer parte e ver depois, assim, que você processo, assim, depois de alguns anos, né, que eu falo que também é um tempo, né, não é de um dia para a noite, mas em específico né, que eu fiz ontem, por exemplo, que a oficina foi uma das ferramentas, né, mas ali a gente utilizou umas 10 ferramentas, por exemplo, né, a gente utilizou processo psicoterápico, aqui no município, a gente usou a oficina de pais e filhos, a gente usou o círculo de paz, que é a justiça restaurativa, por 2 vezes naquele processo. Então, assim, foram caminhos que a gente foi trilhando, né? E os pais sentaram na audiência ontem, e aí você vê, né? Você colhe o fruto de que aquela família está se restaurando, né? Dentro do possível, eles estão se restaurando para que o pai e a mãe tenham uma conversa civilizada, né? E entendam que eles vão ser pais e mães daquelas crianças para sempre, né? Independente deles estarem juntos como casal. O casal se separa, mas os pais não se separam, né? Eu acho essa frase maravilhosa. É verdade. Muito obrigada, então, doutora Lidiane, por ter disponibilizado esse tempo, por partilhar conosco, né? Eu acho que, espero que as pessoas que estão nos assistindo procurem, né? Às vezes, uma das partes, se tentar se buscar, já é um começo, né? Buscar Sim. uma ajuda, a gente espera que possa ter inspirado aí algumas pessoas a fazerem algo melhor, especialmente pelos seus filhos, né? É, Obrigada novamente. eu que agradeço. Bom, gente, então quem estiver nos assistindo, a entrevista está no canal do YouTube, no site RD News. Aproveito para pedir para compartilhar e curtir com a gente todas essas informações. Doutora, obrigada, até a próxima.